jogo VTC começando e foi dada a largada nas quartas de final do Campeonato Catarinense. 4 jogos, 2 vitórias e 2 demissões. Chapecoense perde para a Barra fora de casa, técnico Bruno Pivetti é demitido e Verdão anuncia Argel Fux. No primeiro jogo das quartas de final, o Avaí e Criciúma empataram em 0-0. E o Tigre agora tem a vantagem de decidir em casa. O Avaí e Criciúma fizeram um jogo equilibrado. Tudo em aberto, em vez de que o Criciúma agora tem que fazer valer a casa. Ercílio Luiz vence Figueirense no Orlando Scarpelli e técnico Cristóvão Borges é demitido do Alvinegro. Avaí e Criciúma deram um pontapé nas quartas de final. Primeiro duelo das quartas, mas a partida terminou sem gols. Apesar da expectativa de um jogo bom para esse primeiro encontro pelas quartas de final entre Avaí e Criciúma, o jogo foi morno, com erro dos dois lados. Aquele famoso jogo amarrado. Mas, claro, teve também chances claras. Gustavo e Alexander tiveram que fazer boas defesas. E o lance da partida, a chance de abrir o placar ficou com Ricardo Bueno, ainda no primeiro tempo. O Tigre vacilou na saída de bola e o atacante ficou sozinho, na cara do gol. Mas ele desperdiçou, mandou por cima. No segundo tempo não mudou muita coisa. A partida até caiu um pouco mais de ritmo. Do lado do Avaí, Vagninho, o artilheiro do Catarinense, recuperado de lesão, foi quem mais assustou. E Éder, pelo Criciúma, também levou perigo. Na reta final da partida, o Avaí pressionou. Ainda viu o Criciúma ficar com 1 a menos aos 41, depois que Arilson foi expulso. E viu o Alexander fazer outra boa defesa já nos acréscimos. E não teve jeito, a rede não balançou na ressacada. Não foi aqui na ressacada que a gente teve o primeiro gol das quartas de final. Placar zerado entre Avaí e Criciúma. E o Tigre agora tem a vantagem de fazer o jogo decisivo para ver quem avança em semifinais no Heriberto Wilson, com o apoio do seu torcedor. Lembrando que se tivermos mais um empate, a decisão vai para os pênaltis. Eu acredito que Avaí e Criciúma fizeram um jogo equilibrado e a eliminatória está aberta, né? Vamos terça-feira para Criciúma fazer a segunda parte dessa eliminatória, tentar fazer o melhor jogo possível e voltar de lá classificado para a semifinal. Foi um jogo truncado mais ainda, mas baseado nisso, o adversário insistiu muito nesse jogo, mas o saldo é positivo ainda. Eu já enfrentei mata-matas que a gente saiu em situação de placar pior, saindo perdendo e você tendo que reverter em casa, então tá tudo em aberto, em vez de que o Criciúma agora tem que fazer valer a casa e que na terça-feira o Heriberto esteja realmente lotado, para a gente fazer o adversário sentir o peso do que é jogar no Heriberto. Com 1 a menos em campo, o Brusque segurou o empate com o Concórdia no jogo de ida. E na Chapecoense, após a derrota, tivemos demissão. O 0-0 também pintou na partida entre Concórdia e Brusque. O jogo, disputado no oeste do estado, não teve muita inspiração. No primeiro tempo, teve essa bola no travessão de Cléo Silva e essa chance de Eduardo. Na segunda etapa, o time do Vale teve um jogador expulso logo no início, mas conseguiu segurar o empate no jogo de ida. Agora, Concórdia e Brusque decidem quem fica com a vaga para a semifinal na próxima quinta-feira, no estádio Augusto Bauer. Um novo empate faz com que a decisão seja definida nos pênaltis. No confronto entre Barra e Chapecoense em Itajaí, a Chape começou melhor, assustando com Murilo. A resposta do Barra veio com esse belo lance de Alan James, mas Rafael Ribeiro salvou em cima da linha. E aos 29, depois da cobrança de escanteio, o zagueiro Rodrigo Freitas teve a infelicidade de encostar a mão na bola. Pênalti para o Pescador. Adilson Bahia cobrou e abriu o placar no Gigantão das Avenidas. Antes de ir para o intervalo, Murilo ainda tentou diminuir. No segundo tempo, o jogo caiu de ritmo. A Chape tentou chegar ao empate e quase conseguiu com essa cobrança de falta, mas viu o Barra ampliar a vantagem nos acréscimos com um belo gol de Marcelinho. Com a vitória, o Barra agora vai até Chapecó, podendo perder por até 1 gol de diferença, que mesmo assim avança de fase. Já a Chapecoense precisa balançar a rede 3 vezes para ir para a próxima etapa do campeonato sem a disputa de pênaltis. Essa derrota no jogo de ida das quartas de final fez com que o técnico da Chapecoense, Bruno Pivetti, pedisse para sair. Pivetti comandou a Chape em 13 jogos, 12 pelo Campeonato Catarinense, em que empatou 5 vezes, venceu outras 5 partidas e teve 2 derrotas, além de uma outra derrota pela Copa do Brasil, quando foi eliminado na primeira fase da competição pelo Marcílio Dias.
Quem chega para assumir a Chapecoense na temporada é o técnico Argel Fuchs. A confirmação veio neste domingo, com menos de 24 horas após a saída de Bruno Pivetti. Argel já é conhecido em Santa Catarina, comandou Avaí, Criciúma, Joinville e Figueirense. De acordo com o Verdão, Argel estará no comando da equipe no jogo contra o Barra, na quinta-feira, às 9 horas da noite, na Arena Condá. Temos um jogo importantíssimo já na quinta-feira, precisamos do torcedor do nosso lado. A gente sabe que o jogo é difícil, né? Respeitar o adversário, né? E pensar jogo a jogo, né? Com trabalho, com dedicação, né? Ter uma atitude diferente. É fundamental na quinta-feira nós mostrarmos pro torcedor que a gente está com uma atitude diferente, né? Dentro do campo, isso é fundamental, né? E a gente vai buscar isso, buscar essa química aí, né? De representar o torcedor dentro do campo. É isso que a equipe tem que jogar, essa química entre torcida e equipe é fundamental. Essa química aí tá bem colada. No Orlando Scarpelli tivemos o primeiro jogo entre Figueirense e Hercílio Luz, com o time do Sul levando a melhor. E o que culminou na saída do técnico Cristóvão Borges. No Orlando Scarpelli, a bola voltou para a reedição das quartas de final de 2022. E com o mesmo placar, porém com um vencedor diferente. O Hercílio Luz começou o jogo pressionando o Figueirense. E foi no segundo lance da partida que o gol da vitória saiu. Em um erro de saída de bola alvinegra, André aproveitou para fazer 1-0. O Leão do Sul quase marcou o segundo com Rainan. O alvinegro demorou a reagir e acertou a trave aos 37 jogados com Gustavo Franz. O segundo tempo não fugiu muito do que foi a etapa inicial. Poucas chances, Hercílio Luz controlando o jogo e o Figueirense sem poder de reação. A reação mesmo ficou com a torcida, que foi ao jogo para apoiar, mas até antes do apito final, vaiou o time. O placar do jogo ficou 1-0 para o Hercílio Luz, que larga na frente na decisão e pode empatar no jogo de volta para avançar à semifinal. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, como foi. Enfrentamos uma grande equipe, que é o Figueirense. Foi um resultado muito bom para nós. Já o Figueirense precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para não precisar dos pênaltis e chegar a uma semifinal, algo que não acontece desde 2019. Com o resultado negativo no primeiro jogo das quartas de final diante do torcedor, o técnico Cristóvão Borges dá adeus ao alvinegro. Nesse momento a gente está comunicando a saída do Cristóvão e do auxiliar José Quadros. Tudo pesa um pouco. Por ser um jogo decisivo, o momento do Figueirense, nós tivemos alguma dificuldade em alguns momentos da competição. Nós conseguimos a nossa classificação na última rodada por terceiro. Uma mudança agora, tentar um ânimo novo, uma vida nova nesse período até o jogo da quarta-feira, porque nós ainda temos uma expectativa grande de passarmos de fase. Então, eu acho que essa mudança para tentar dar uma reanimada em todo mundo. De acordo com o Figueirense, Douglas Basoli, técnico da equipe Sub-20, irá comandar o time no jogo de volta contra o Hercílio Luz na quarta-feira às 8 horas da noite. Sobre o novo técnico para o restante da temporada, ainda será definido. E no apito final dessa partida, um torcedor do Figueirense invadiu o gramado. O torcedor foi em direção ao goleiro Gabriel Gasparotto e, de acordo com a súmula, ele deu um soco na altura da cabeça do goleiro. O torcedor foi imediatamente imobilizado pelos seguranças, retirado do campo, retirado do jogo e levado para a polícia militar. Agora é aguardar o decorrer dessa história. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Jogo Aberto SC, você fica aí que eu já volto. Antes da largada, a Fórmula 1 queria saber: Fernando Alonso seria capaz de atacar o pole Sérgio Pérez? A resposta foi sim. Alonso vem tentar largar e toma a primeira posição. Mas Alonso foi punido em 5 segundos por parar na posição errada no grid. Pérez não quis esperar o espanhol pagar a punição no pit stop e logo recuperou a liderança. Enquanto isso, Max Verstappen reagia. Do 15º lugar, o bicampeão subiu para 4º em apenas 16 voltas. Depois, um safety car para a retirada do carro de Lance Stroll juntou o pelotão. Mais 9 voltas e Max já era o segundo. Será que dá para alcançar Pérez? Os pilotos da Red Bull foram trocando voltas mais rápidas, mas Verstappen voltou a reclamar do semi-eixo
que já havia quebrado na classificação. Pérez não tinha nada com isso e venceu pela 5ª vez na Fórmula 1. Apesar da vitória, Sérgio Pérez não conquista a liderança do Mundial, porque no finzinho da corrida, Max Verstappen fez a volta mais rápida. Creo que al final empujamos como equipo un poco más de lo necesario. Of course, I asked for what was the fastest lap, so in the last lap I went for that. Alonso cruzou em terceiro, recebeu o troféu, mas foi punido porque um mecânico da Aston Martin teria encostado o macaco antes do espanhol pagar os 5 segundos de penalidade. Mas a equipe recorreu. Eles não fizeram qualquer trabalho no carro e os comissários chegaram a um acordo para devolver o terceiro lugar a Alonso. Isso a 1h da manhã. Agora a Fórmula 1 para por 2 semanas e volta na Austrália. Será que Max abre vantagem no Mundial ou Pérez apronta outra surpresa? O Avaí Kinderman perdeu mais uma no Brasileirão Feminino. Desta vez foi para o Cruzeiro em Minas Gerais pela 4ª rodada do campeonato. A derrota foi por 3-1. O Avaí Kinderman segue na 14ª posição com apenas 1 pontinho somado e se prepara para o jogo de domingo às 3h da tarde contra o São Paulo em Caçador. O Joinville conquistou o título da Supercopa de Futsal de 2023. O Jack venceu o Sorocaba por 4-1 neste domingo em Mato Grosso do Sul. Os gols do Joinville foram marcados por Xuxa e Henrique, 2 vezes cada um. Além do título, essa vitória deu também uma vaga na Libertadores deste ano para o Jack Futsal. Aí, parabéns para eles. O Jogo Aberto EC de hoje fica por aqui, mas amanhã ao 12h30 estou aqui te esperando. Tchau, tchau.